Glórias a Deus, a paz, amados, queridos do nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. E Deus já começa dizendo assim para você: você tem um dono. E o inimigo não toca. O inimigo não toca em você, não toca na tua casa, não toca no teu trabalho, não toca na tua vida, não toca nos teus, porque Deus já começa te dizendo assim: você tem um dono. Declare isso. Declare isso para o inimigo diante das afrontas. Receba a palavra que o Senhor vai te entregar agora. E logo depois você vai ouvir um testemunho poderoso. E depois você vai entrar para a oração declarando que você tem um dono. E nem você, nem na tua vida, nem na tua casa, em nada do que é teu, o inimigo não toca. Receba a palavra agora. A palavra para meditarmos no dia de hoje está em Salmo 7, versículo 6, que assim nos diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Amados, queremos trazer a vocês um relato do quão sério é o mundo espiritual. O mundo espiritual é tão sério, amados, nós vamos recordar, está escrito: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mundo espiritual. Isso quer dizer que nós vamos sim ver pessoas fisicamente existenciais, de carne e sangue, levantando-se contra as nossas vidas, contra a tua história, contra tudo que você possa ter abençoado da parte de Deus, porque o inimigo não quer a tua bênção, o inimigo não quer a tua vitória, o inimigo não quer que você avance, prospere, o inimigo não quer que você agradeça e glorifique o nome do nosso grande Deus. Porém, existem pessoas que são tão ruins, tão malignas, que elas fazem qualquer coisa para conseguir o que desejam. E isso inclui pessoas que já se entregaram para o mal, que não estão nem aí para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, e não têm nenhum compromisso com salvação e vida eterna, já estão condenados, como diz a palavra. E chegou a nós o relato de um homem que se converteu, mas que servia ao mundo espiritual da obscuridade, servia em altos padrões, não servia somente a uma entidade, ele servia a uma legião comandada por uma entidade maior. E dentro das atividades que ele tinha que fazer, do trabalho que ele recebeu para riquezas, para prosperidades, através de bênçãos do mundo espiritual do inferno, porque o inferno ele até pode abençoar pessoas, podem, riquezas, prosperidade, existe na mão de ímpios que serve ao mundo espiritual da malignitude. A questão não é o que elas estão vivendo aqui, é o que elas escolheram para a eternidade. Esse tempo são punhados de dias, o nosso tempo vai se encerrar. E o que acontece depois? Então, muitas vezes nós queremos somente as coisas deste momento, mas a nossa vida não passa de um sopro. Mas existem pessoas que por este momento fazem qualquer coisa. E este homem foi contratado para esse tipo de pessoa que já tinha riquezas, mas queria mais riquezas e pediu que fosse feito um trabalho, uma atividade no mundo espiritual, uma aliança no mundo espiritual, para que ela tivesse muitas riquezas, mais prosperidades, fosse mais desejada, mais amada, mais admirada, que ela olhasse e encantasse. E esse homem aceitou o trabalho e foi fazer essa atividade em alto mar, para um espírito do mar. Chegando lá, esse espírito se materializou, porque esse homem já vive mais no mundo espiritual do mal do que na terra. E quando esse espírito se materializou, ele já estava com uma oferenda pronta. Esse espírito disse: não quero nada do que você me trouxe, não vou aceitar e não vou resolver isso. E esse homem falou: então o que preciso trazer? Disse: eu quero um ser humano, eu quero uma moça, você vai trazer ela aqui, você vai sacrificá-la em alto mar e vai jogá-la aqui no mar, e eu vou tomar o sangue e comer a carne, e aí eu vou fazer o que essa pessoa te pagou para você fazer, mas também vou fazer você crescer ainda mais na hierarquia de tudo que você tem feito. Amados, quando você está mergulhado naquilo que é maligno, você não mede esforços. É por isso que a palavra é verdadeira e diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda, porque nós vamos pender para aquilo que alimentamos mais. Como diz os judeus, aonde há mais carne, há mais vermes. Isso quer dizer que aonde há mais pecados, o pecado ele vai se proliferando ainda mais. Esse homem foi até a beira de uma escola, ficou aguardando os alunos saírem, e ele ficou ali que ele sabia que ele ia encontrar alguém que ia ser do jeito que aquela entidade pediu. E foi saindo aquela multidão de crianças, de jovens, de adolescentes, e ele esperou até que ficasse bem poucos, e aí lá no final saiu uma jovem, entrou no carro, ficou
seguindo à distância. Quando ela entrou em uma rua que não tinha quase movimento, ele estacionou o carro, esperou ela passar paralelo à porta. Quando ela passou, ele saiu do carro, agarrou ela, deu uma gravata, mata-leão, apagou ela e colocou no banco de trás do carro. Quando ele estava chegando perto da praia onde ele ia sacrificá-la, ela acordou. E ela acordou e começou a gritar. Ele encostou o carro para tentar resolver. As portas sozinhas se destravaram e ela saiu correndo. Esse homem, tomado por uma legião de demônios, começou a correr muito. E ela fugia, mesmo sendo jovem. Ele já é um homem de mais idade, mas a força dele não era dele, era desses demônios. Ao ponto que essa jovem se esgotou e ela parou perto das ondas do mar. E ela começou a gritar, mas ele falou para ela: não adianta gritar porque as ondas vão abafar agora a sua voz. É melhor você se entregar. Vou sacrificar você rapidamente, você não vai sentir nada, mas se você lutar comigo, você vai sofrer. E ela tentando ainda fugir, mas sabendo que não tinha forças, ela ficou parando. Só que ela mudou, ela parou de chorar, ela parou de gritar, ela tomou uma posição diferente e começou a olhar firme para aquele homem. Aquele homem racional e ao mesmo tempo tomado de legião, começou a raciocinar dizendo: ela está com muita raiva, com muito medo, ela vai tentar reagir. E ele começou a armar um jeito para pegar ela surpresa, para poder acabar com aquilo logo e fazer o sacrifício. Porém, conforme ele foi andando para perto dela, ele viu que ela não começou mais a fugir. E ela foi se firmando e olhando firme para ele. Na visão dele era ódio, mas na visão dela já lembrou que ela tem alguém que cuida dela. Ela lembrou do Deus de Israel. Ela lembrou do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que ela cria, que ela buscava. Ela se posicionou. E quando ele chegou bem perto, ela levantou a mão e declarou: eu te repreendo, Satanás, no nome do Senhor Jesus. Na mesma hora, a legião de demônio que estava nele saiu dele, mas saiu de uma forma tão violenta que jogou ele para trás, mas ainda ficou o líder. A entidade maior estava nele ainda, e essa entidade fez ele levantar, e ele ainda se levantou, e já determinado, porque ele não aceitava perder aquela guerra, afinal já tinha feito tantos trabalhos e havia dado certo, porque aquele não daria porque ela tinha autoridade. Quando ele chegou perto, ela chegou mais perto ainda, estendeu a mão e falou: eu te repreendo no nome de Jesus. E essa entidade não aguentou e saiu. Sobrou só ele. Quando sobrou ele, ele ainda disse: eu não posso ser envergonhado. Homem arrogante, homem do inferno, homem que mesmo sem as entidades ainda queria mostrar que tinha poder. Mas na hora que ele pensou em se levantar, ela pela terceira vez disse: eu te repreendo no nome de Jesus. E os braços e as pernas dele ficaram travadas. E ali ela falou de Jesus para ele e foi embora. Dali para frente, ele ficou pensando, imaginando, se colocou diante de Deus, pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, abandonou a prática do mal. E hoje é um homem que tem pregado o evangelho e tem testemunhado as práticas que ele fazia, as consequências malignas, e alertado que o mundo espiritual existe e é real. Amados, não brinquemos com a realidade do mundo espiritual. O mal existe, o demônio existe, os inimigos das nossas almas existem. Lembre-se, o diabo não é inimigo de Deus porque ele já foi derrotado, mas o diabo é nosso inimigo sim. E a palavra sempre nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mundo espiritual. Esteja em alerta, repreenda, lembre-se e creia no Deus de Israel, mas fuja da aparência do mal, fuja daquilo que possa te levar a um caminho que pode te lançar para o inferno. Mas quando o mal estiver te observando, o Senhor já deu ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Por isso, ao chegar na sua casa, ore agradecendo. Ao sair da sua casa, ore pedindo proteção. Quando estiver no seu trabalho ou na sua escola, onde você estiver, ore a Deus para que Ele te use como instrumento, mas que Ele seja escudo de proteção na sua vida. E nunca perca a sua fé no nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele pode dar livramento, como deu a essa jovem. Amém? Lembre-se, tudo é possível ao que crer. E crendo, você será salvo, você será guardado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora? Vamos nos apresentar diante do nosso Deus. Por isso agora vamos orar 3 vezes o Salmo 7, pedindo para que o Senhor venha nos defender contra as ciladas do mal e contra os inimigos da nossa vida, da nossa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, com fé e autoridade, oramos o Salmo 7. Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu,
que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste-me no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso, Deus te guarda, Deus te livra e Deus está contigo. Por isso, mais uma vez, vamos orar o Salmo 7. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste-me no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glórias a Deus, confia no Senhor, Ele te ama e Ele te guarda em todas as situações e circunstâncias. E é por crermos nele e na palavra dele que vamos orar pela terceira vez o Salmo 7. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam,
Se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste-me no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso. Creia na palavra do Senhor. Creia que Ele está te guardando aonde quer que você for. Creia, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor e Ele está contigo. E o Senhor te guarda e te abençoa em todo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esperamos vocês para o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, compartilha esta oração, esta ministração, este canal a todas as pessoas que estão necessitadas de uma palavra, de um direcionamento da parte de Deus. Você estará fazendo o ID do Senhor, que é levar o Evangelho a todas as criaturas. Se você precisa de uma oração ou de uma orientação específica, nosso e-mail está passando agora na sua tela. Entra em contato conosco. E se você também quiser semear nesse ministério, quiser abençoar esta obra, entre em contato conosco através do e-mail. E que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, a sua vida. E nós desejamos a cada um de vocês paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.